Meus amados irmãos, para a exposição da palavra do nosso Deus nesta manhã, eu convido os irmãos a que abram suas Bíblias comigo mais uma vez em Êxodo capítulo 20. Faremos a leitura dos 3 primeiros versos, mas a exposição será apenas o verso de número 3, o verso 3º, ainda o primeiro mandamento. Êxodo capítulo 20, verso 3º. Mas faremos a leitura do 1º, 2º e 3º versos. Assim diz a palavra do nosso Deus. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Amém. Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Pai amado, nosso bendito Deus, chegamos ao momento, ó Pai, em que ouviremos a Tua voz, Pai. Ouviremos o Senhor falar através da exposição da Tua palavra. Peço-te, ó Senhor, que o Senhor me use para a glória do Teu nome na pregação da Tua palavra. Que a Tua palavra, ó Deus, seja exposta com fidelidade e que possamos, ó Deus, por Ti, ser exortados. Ser exortados, ó Deus, por causa dos nossos pecados. Pois, ó Deus, nós transgredimos a Tua lei. E a Tua lei, ó Pai, ela pode revelar muito das nossas iniquidades. Ó Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor me use. Apesar das minhas deficiências e limitações, ó Pai, me use como instrumento Teu na proclamação da Tua palavra. E que Teu povo, ó Pai, possa estar atento para ouvir o que o Senhor tem a falar. Fala, ó Pai, ao coração do Teu povo. Fala, ó Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos, ó bendito Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém. Meus amados irmãos, no domingo passado nós demos início às exposições dos mandamentos do nosso Deus. E nós fizemos a exposição do primeiro mandamento. Na verdade, nós, seguindo a estrutura que os nossos padrões doutrinários nos ensinam, nós observamos primeiro o que o primeiro mandamento exige de mim e de ti. E nós aprendemos que o primeiro mandamento, ele exige do crente, que o crente, ele conheça a Deus, mas não somente que o crente, ele reconheça a Deus, exigir de mim e de ti que nós reconheçamos este Deus como nosso Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Mas não somente isso. Não é somente exigir o conhecimento de nós, não é somente exigir o reconhecimento dele como nosso Deus, único Deus vivo e verdadeiro, mas é exigir de mim e de ti que também o adoremos e que também o glorifiquemos. O conhecimento a respeito de quem Deus é, o reconhecimento deste Deus, conduz o homem à adoração e a glorificá-lo. Como falamos noutra ocasião, o primeiro mandamento ele vai tratar especialmente sobre um aspecto interno desta adoração, diferente do versículo do segundo mandamento, que vai tratar sobre os aspectos externos desta adoração a Deus. E ele vai exigir de nós, de fato, esta sincera inclinação para adoração a Ele. Mas, meus irmãos, este mandamento também exige não somente de nós coisas, mas também nos revelará aquilo que é proibido por este mandamento. E é exatamente isso que nós iremos tentar considerar aqui. Hoje trataremos sobre os pecados proibidos no primeiro mandamento. Como havia falado, seguiremos aquela estrutura dos nossos catecismos.
do Catecismo Maior e também do Breve Catecismo, a fim de extrairmos o máximo que pudermos desta porção da Palavra de Deus. As perguntas que nós podemos utilizar como base para as considerações que trataremos aqui são as perguntas 105 e 106 do Catecismo Maior de Westminster, bem como as perguntas 47 e 48 do Breve Catecismo de Westminster, Catecismo Maior e Breve. Porque através delas e nelas nós encontramos fiéis exposições da Escritura. Esta é a nossa doutrina e é nisto que cremos. Então, primeiramente, este mandamento nos ensina, nestas perguntas e respostas, os pecados que são proibidos. Então, segundo o que cremos, os pecados proibidos aqui neste mandamento são pelo menos dois. A saber, meus irmãos, o pecado do ateísmo e o pecado da idolatria. Dois pecados são proibidos aqui neste mandamento: ateísmo e idolatria. E o ateísmo, meus irmãos, nós poderemos considerar o ateísmo e definir ele como sendo o ateísmo como hoje ele é algo que é de fato abraçado por muitas pessoas em nossos dias. O ateísmo, ele não é mais algo que está restrito aos intelectuais da ciência, aqueles homens que pensam lá, sentados e pesquisando, e fazendo pesquisas e mais pesquisas. Não. O ateísmo não é algo que mais está restrito a estes homens. Hoje, crianças, jovens e adultos estão consumindo materiais que sustentam essa ideia. E muitos deles têm propagado estas ideias do ateísmo, da negação de Deus, com muito fervor. Muitos deles, de fato, têm sustentado esta crença deles, esta fé deles na negação do verdadeiro Deus, com muito vigor, meus irmãos. Eles realmente são bem vigorosos na defesa da sua fé e no compartilhar desta fé. Mas talvez você ainda se pergunte: bom, mas o que seria ateísmo? Ou ainda, há mais de uma forma de ateísmo? O que este mandamento pode nos ensinar a respeito disto? Consideraremos brevemente, meus irmãos, pelo menos duas formas de ateísmo de nossos dias. O primeiro seria um ateísmo teórico e o segundo, um ateísmo prático. O que seria, então, o ateísmo teórico? O ateísmo teórico é a negação da existência de qualquer Deus. A negação de que existe qualquer Deus, qualquer coisa sobrenatural, além da matéria. Não é simplesmente ou necessariamente a negação do Deus revelado na Escritura Sagrada, como nós conhecemos. O ateísmo não é necessariamente isso. Mas é verdade que hoje os ateus têm ido especialmente de encontro, têm ido especialmente contra ao Deus que eu e você adoramos. Parece que a luta que eles têm tentado travar não é contra os falsos deuses propagados pelas falsas religiões que adoram uma infinidade de deuses. Parece que a luta ferrenha destes homens é contra Yahvé, é contra Elohim, é contra o nosso Senhor, o Deus que eu e você prestamos culto. E eles declararam, meus irmãos, uma verdadeira guerra contra este Deus. E eles tentam se utilizar de todos os meios para desconstruir qualquer marca que revele uma inclinação, uma adoração a este Deus. Eles querem fazer com que Deus não exista. Nós podemos perceber os ataques desses irmãos através de debates que eles promovem, através de palestras que eles têm e muitas artigos publicados, livros espalhados pelo mundo, inclusive no Brasil. E muitas pessoas têm abraçado isso. São ateus, eu sou ateu, e se orgulham de dizer coisas desta natureza. Você vê páginas criadas no Facebook, em outras áreas,
de homens que se orgulham em dizer que não creem em Deus. Eles são aqueles que tentarão, meus irmãos, negar a existência de qualquer ser superior. Tentarão fazer isso através de pesquisas de toda a natureza. Eles se utilizarão das coisas criadas por Deus para tentar negar a existência de Deus. Eles vão usar a criação de um Deus que criou o mundo e tudo o que nele há e tentarão negar o próprio Senhor através disso. Mas o ateísmo, por mais atraente que seja para muitas pessoas, por mais que pareça algo glorioso, algo intelectual, para o nosso Deus se trata de um pecado que não deve ser admitido. O Senhor, Ele não admite o ateísmo. Como nos ensina este mandamento, o Senhor, Deus, Criador de todas as coisas, exige que o homem o conheça, como tratamos na primeira exposição. Que o homem não somente conheça, mas reconheça Ele como Deus. E que tenha Ele como o único e verdadeiro Deus e que o adore e que o glorifique a Ele. Mas o ateu, na sua negação de Deus, ele se recusa. Ele se recusa a conhecer ao Senhor. Ele se recusa a reconhecer o Senhor como o seu Deus. Ele se recusa a adorar a Deus. E ele se recusa a glorificar a Deus. Estes homens vão deliberadamente, conscientemente, contra o próprio Deus. Ou melhor, eles tentam se elevar contra o nosso Senhor. Eles não fazem aquilo que o Senhor exige de toda a criação. Toda a criação e tudo o que há neste mundo foi criado para a adoração a este Deus. Já falei isso aqui em outra ocasião, e é isso que nos ensina a primeira pergunta do nosso breve catecismo. Mas os homens ignoram isso. Nós fomos chamados para adorar a este Deus e a reconhecê-lo por pelo menos duas razões. Ele nos criou e nos redimiu, nós que fomos salvos. Mas aqueles que não conhecem a Deus são criatura de Deus e, portanto, devem também adorar a Ele. Mas o ateu, que é criatura de Deus, ele não faz. O ateísmo é terrível. O ateísmo se recusa a adorar e a honrar o Deus, o Criador e Governador de todas as coisas. Então o ateu, ao invés de se curvar diante de Deus, ele vai se curvar diante da sua suposta sabedoria, diante do seu suposto conhecimento. Eles vão se debruçar no seu falso conhecimento a respeito das coisas. Então, adorando a ciência, adorando a matéria, adorando a si mesmo, no final das contas, eles vão abandonar a adoração ao Senhor. Eles tentam, de fato, negar o Senhor no coração deles. Mas fazer isso, meus irmãos, é grande loucura. A Escritura vai nos revelar que esse tipo de atitude é insensatez. É exatamente isso que nos revela o Salmo de número 14, versículo 1, quando o salmista nos dirá o seguinte: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Este salmo, meus irmãos, descreve a pessoa que tem um pensamento moral e perverso. Ela escolheu fechar sua mente para a realidade de Deus e para as implicações deste Deus e do seu governo moral neste mundo. Ele é louco, ele é insano, ele é perverso. Não há irracionalidade maior do que esta, do que negar o Deus verdadeiro. É loucura negar que Deus existe. Mas os homens pensam que estão fazendo algo que é racional. Eles dizem, a fé de vocês é irracional. Vocês adoram um Deus que ninguém vê.
Que tipo de coisa é essa que vocês fazem se prostrando, orando a algo que nossos olhos não podem contemplar? Não há racionalidade nisso, eles vão dizer. Na verdade, nosso culto é racional. Nós conhecemos o Deus que nós adoramos, mas eles é que não sabem o que falam. Eles são irracionais, por mais que pleiteiem, tentem defender, que são as pessoas que mais estão com os pés no chão. E, meus irmãos, é loucura demais isso. Porque se não há Deus, não há sentido para estes homens neste mundo, não há sentido para a vida neste mundo. Mas eles se orgulham disso. Se orgulham daquilo que deveriam se envergonhar. Deveriam se envergonhar profundamente da ideia que eles têm sustentado. O ateu, meus irmãos, ele vai negar a Deus para viver do modo que quiser viver. Essa é uma manifestação do coração dele. Eles vão tentar negar ao Senhor para tentar andar segundo as suas próprias paixões, segundo as suas próprias inclinações, fazendo aquilo que ele quiser fazer, porque ele não quer um Deus que determine o que ele deve fazer, como ele deve andar. O ateu, ele quer ser o próprio Deus da sua vida. Ele não quer algo sobre ele. O seu coração é perverso. Como escreveu um teólogo, a negação da existência de Deus diante de todo o seu testemunho manifestado na criação é uma atitude ímpia, insana, desprovida de todo e qualquer elemento de racionalidade, ainda que o ateu tente demonstrar justamente o contrário. Tal impiedade se mostra ainda mais evidente quando contrastada com a conclusão do Salmo de número 13, quando o salmista, em meio a grande angústia, pede a Deus que ilumine os seus olhos e agora, após isso, pode testemunhar: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. A negação de Deus, é um estado de total obscuridade espiritual e insensibilidade para com o testemunho de sua existência e o seu cuidado. Meus irmãos, a negação de Deus é algo terrível, eu repito. A negação de Deus é revelada como algo que é perverso no coração do homem. É exatamente isso que vai nos ensinar o Salmo de número 10, versículo 4, onde o salmista escreve: o perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações. Quem é que pensa assim? É o perverso, o homem mau. Mas, meus irmãos, eles fazem algo que até mesmo os demônios não fazem. Eles fazem algo que até mesmo Satanás não faz. O ateu vai tentar negar a Deus quando os próprios demônios sabem que Deus existe. Eles temem e tremem. O livro de Tiago, capítulo 2, versículo de número 19, diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Veja onde está a loucura. Veja onde está a perversidade do ateísmo. Negar a Deus é algo terrível. É um pecado imenso contra o nosso Senhor. Nem os demônios negam a existência de Deus. Os ateus agem como piores do que eles. E, meus irmãos, o ateísmo é algo de fato terrível. É terrível também porque estes homens, ao negar a Deus, ao ter uma vida sem Deus, para eles, não há consolo nesta vida. Em Efésios capítulo 2, versículo de número 12, nós encontramos até esta mesma palavra, ateós.
Sem Deus, ele vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 12, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aqueles que não têm Deus no mundo não têm esperança. Assim viveram muitos que adoravam a outros deuses. Mas Paulo vai dizer, vocês podem adorar a outros deuses, a deusa Diana, mas vocês não adoram o verdadeiro Deus. Vocês estão sem Deus na terra. Para vocês não há esperança. Para vocês não há consolo. O ateísmo é loucura. O ateísmo é irracional. O ateísmo é transgressão da lei de Deus. O ateu, ele está perdido se continuar nesta obstinada negação do Deus vivo e verdadeiro. Porque eles quebram o mandamento do Senhor e o Senhor aborrece, o Senhor se aborrece com eles. E se continuarem caminhando assim, eles vão se deparar no grande e glorioso dia com a ira de Deus no seu julgamento. Se continuarem negando a Deus, ali não existirá mais ateísmo. Ali não existirá mais negação de Deus. Ali existirá, e até sendo confessado pelos lábios deles, de que Deus é real. O ateísmo cessará lá. Mas, meus irmãos, além de existir este ateísmo, um ateísmo teórico, existe um ateísmo chamado também ateísmo prático. E este ateísmo prático, meus irmãos, é onde vai se revelar muito da nossa incredulidade também. Nós podemos pensar assim, não, eu não nego a Deus, não, eu não sou descrente. Mas aqui vai ser revelado isso. Você certamente já conheceu alguém que abre a boca e diz que crê em Deus. Mas essa pessoa vive uma vida totalmente contrária à Escritura Sagrada. O ateísmo prático é revelado nesse tipo de pessoa, descrente. Mas não apenas no descrente, que diz crer em Deus da boca para fora, mas vive uma vida totalmente contrária. Não é revelado apenas neles, meus irmãos, porque nós, crentes, muitas vezes agimos assim. O ateísmo prático ele é revelado naqueles que dizem que creem em Deus, mas têm uma vida como se Deus não existisse. São aqueles que dizem crer em Deus, mas vivem em plena indiferença ao Senhor. Eu ignoro o Senhor. Eu ando do jeito que eu quiser. Quem é o Senhor diante de mim ou sobre mim? É como se disséssemos isso, por mais que não abramos os lábios para dizer isso. Calvino vai dizer, não há estupidez mais brutal do que conscientemente ignorar a Deus. Não há estupidez mais brutal do que conscientemente ignorar a Deus. Mas talvez você faça a seguinte pergunta: quando agir com estupidez? Quando agir como um ateu prático? Meus irmãos, nós agimos como um ateu prático quando nós pecamos escondidos, por exemplo. Quando nós transgredimos a lei de Deus, quando homem algum pode nos ver. Quando fazemos aquilo que desagrada ao Senhor, quando aqueles que estão na igreja conosco no domingo não estão acompanhando a nossa vida. Nós agimos como um ateu prático, quando praticamos todo tipo de iniquidade, quando os homens estão longe. Nós praticamos um tipo de ateísmo prático quando tentamos enganar os outros, imaginando que estamos indo por cima deles e estamos ganhando com isso.
Nós agimos como um ateu prático quando não fazemos o nosso trabalho como nós deveríamos fazer. Quando não assumimos a nossa vocação e os nossos deveres devidamente, fazendo tudo aquilo que é de nossa responsabilidade. Quando fazemos somente quando os homens estão olhando para nós, quando o nosso patrão está diante dos nossos olhos, então eu faço, mas quando ele se ausenta, eu não faço o que fui chamado para fazer. O ateísmo prático ele é revelado quando nos meus estudos, na minha casa, eu tento enganar aqueles que me ensinam, eu tento enganar os meus pais, eu não estudo devidamente, eu não estudo a disciplina que ele me deu para fazer, eu não faço aquilo que ele pediu para que eu fizesse. Eu vou tentar enganar, eu não vou estudar devidamente, eu não vou ler o que meu pai pediu para eu ler, eu não vou fazer essa atividade que meu pai pediu para eu fazer. Talvez meu pai nem saiba disso. Eu não vou fazer isso não. Eu vou deixar minha atividade aqui de lado, eu vou fazer outra coisa. E você pensa assim, talvez, a criança, meu pai não sabe disso. Mas Deus vê. Quando minto para alguém, quando não falo a verdade para o próximo, quando eu falo a meia verdade, quando eu não sou sincero com aquele que está diante de mim, eu penso, ele não lê minha mente, ele não vê meu coração, mas há alguém que vê o que passa na tua mente, o que se passa no teu coração. Isto também é ateísmo prático. Quando criança, mente para os seus pais. Quando seu pai diz para você, meu filho, você fez isso e você mente. Você não quer falar a verdade para o seu pai. Quando seu pai pergunta, você está bem, meu filho? Você não fala a verdade para ele. Quando seu pai pede para você fazer algo no seu dia a dia, e quando ele vai cobrar de você aquilo que foi feito, você não diz a verdade para ele. Quando você quebra alguma coisa na casa, quando você esconde algo de alguém, quando você quebra algo que pertence a outra pessoa, e seus pais chegam até você e perguntam, e você omite a verdade, você mente para o seu pai. Criança, você está pecando contra Deus. Porque Deus vê tudo o que você faz. O Senhor conhece cada um dos teus pensamentos, das tuas ações. As crianças também podem agir como um ateu na prática. Nós agimos como ateus práticos quando problemas surgem na nossa vida, mas muitas vezes nós tentamos lutar com as forças dos nossos próprios braços, como se Deus não existisse. Como se Deus não fosse aquele que pode me socorrer. Como se Deus não fosse aquele que pode me sustentar. Eu vou agir como se o Senhor não existisse. Isto é incredulidade. Isto é ateísmo prático. Agindo assim, meus irmãos, fazendo todo tipo de pecado, diversos pecados, é como se nós estivéssemos despindo o Senhor dos seus atributos. É como se estivéssemos tirando de Deus os atributos que lhe são próprios. Porque nós imaginamos isso exatamente na ocasião que nós pecamos contra o Senhor, quando ninguém pode ver. Quando ninguém pode sondar o nosso coração. A negação dos atributos de Deus é uma forma de negar o próprio Deus. É uma manifestação da incredulidade e do ateísmo no meu e no seu coração. É assim que muitas vezes nós negamos ao Senhor. O indivíduo, na sua loucura, ele vai negar a Deus, negando, por exemplo, a bondade dele sobre a sua vida, ou negando a sua justiça sobre a sua vida. Ele vai negar o atributo de Deus e negar necessariamente e consequentemente o próprio Deus, quando ele
enquanto peca escondido ali no seu quarto, na sua sala, onde ninguém pode ver, ou peca no pensamento aqui, no coração, ele vai negar como que a onisciência de Deus. É como se ele pensasse por algum momento assim, o Senhor, ele não é onisciente. O Senhor, ele não sabe todas as coisas exaustivamente. O Senhor não sabe o que se passa na minha mente e no meu coração. Por essa razão, eu darei lugar a todo tipo de pensamento iníquo. Por essa razão, eu darei lugar a todo tipo de iniquidade no meu coração. Por que razão? Porque o Senhor não é onisciente. Você pode não abrir a boca para dizer isso, meu irmão, mas é justamente isso que se revela no seu coração. Nós negamos a onisciência de Deus. Despimos o nosso Senhor de um seu atributo que é inegociável. Ele não pode ser Deus sem ser um Deus que conhece absolutamente todas as coisas. Eu nego também que Deus é um Deus onipresente. Quando eu faço isso? Quando, mais uma vez, repito, peco escondido dos homens. Um Deus que é onipresente. Vou negar a onipresença dele. Que diz respeito ao Deus que está em todo lugar. O Senhor está em todo lugar, inclusive no lugar seu escondido, onde você peca. Eu posso pecar escondido de todos os homens, mas o meu Deus, ele contempla. Então, o meu ateísmo prático, ele vai se revelar nisso também. É como se eu dissesse assim, o Senhor ele não está em todo lugar. O Senhor é uma criatura como eu. Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele não contempla a minha iniquidade. Meu irmão, o Senhor, nosso Deus, ele não é somente onisciente, ele é um Deus onipresente. Ele sabe de absolutamente tudo o que você pensa. Ele contempla tudo o que você faz. Seus olhos contemplam o homem e o mundo e tudo o que nele há. Agimos como se Deus não existisse, caminhando desta forma. Nós revelamos a nossa incredulidade. Meus irmãos, há muita incredulidade no meio do seu coração. Nós revelamos esta incredulidade assim. É como se fôssemos piores que os ateus, que negam a Deus. Conhecendo Deus verdadeiro, mas negando a Ele. Abrindo a boca para dizer que crê no Deus verdadeiro, mas negamos Ele na nossa vida, na nossa caminhada, em como andamos, em como falamos, no que fazemos. Isso é terrível. Deste modo, nós, conscientemente, quebramos a lei do nosso Senhor, que deve ser a nossa regra de vida. Mas, meus irmãos, o primeiro mandamento, ele não somente vai condenar o pecado do ateísmo como um pecado grave contra o nosso Senhor. O primeiro mandamento também vai dizer que é um outro pecado, que deve ser condenado, e este pecado é o pecado da idolatria. O Catecismo de Heidelberg, na pergunta de número 95, faz a seguinte pergunta. E aqui está uma definição muito boa sobre o que é isso. O que é idolatria? Resposta. Idolatria é inventar ou ter alguma coisa em que se deposite confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. Idolatria, nos nossos catecismos, é usada então no sentido mais amplo. Não é simplesmente a adoração a algo criado físico aqui, mas envolve também as questões subjetivas no nosso coração. Os ídolos que nossos olhos e os olhos dos outros não podem contemplar. E, meus irmãos, é justamente do nosso coração que brota a idolatria. Não pensemos que a idolatria é algo externo somente.
do meu e do seu coração brotam os ídolos, como disse Calvino, e já falei isso aqui. Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Continuamente nós fabricamos ídolos no nosso coração. Ezequiel, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 7, diz assim: Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os ídolos. Portanto, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Meus irmãos, todo tipo de tentação, inclusive a tentação à idolatria, a formar ídolos no nosso coração ou diante de nós, é algo que brota de nós. Tiago 1, versículo 14, vai dizer, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Meus irmãos, a idolatria não é algo que ficou no passado lá, mas há vários casos revelados no passado de idolatria do povo de Deus. Povo de Deus como nós somos povo de Deus. Em Êxodo capítulo 32, exposição que fiz há pouco tempo aqui, onde os homens eles constroem um bezerro de ouro diante dos olhos deles, e eles adoram um objeto criado pelas mãos de Arão. Idolatria. Isaías, ele é alguém que vai acusar a idolatria do povo, quando este povo passou a adorar coisas criadas, ao invés de adoração ao verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas. Isaías, capítulo 44, versículo 13 até o versículo 20, ele vai dizer: o artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboçam a imagem, alisa a complana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. O homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dele. Metade queima no fogo e com ela coze carne para comer, assa e farta-se. Também se aquenta e diz: já me aquento, contempla a luz. Então de resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Veja a loucura. Ora a criatura e diz: tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam. E o seu coração já não pode entender,
nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza. O seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma nem dizer: não é mentira aquilo em que confio. Jeremias, capítulo 2, versículos 27 a 28, nos dirão também que dizem a um pedaço de madeira: tu és meu pai, e a pedra tu me geraste, pois me viraram as costas e não o rosto. Mas em vindo a angústia dizem: levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que para ti mesmo fizeste? Eles que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Eles vão tentar clamar: Senhor, livra-nos. Ele diz: apela e corre para os deuses que você criou. Você não revela confiança nele, adoração a ele, recorre a ele. Eles talvez possam te salvar. Meus irmãos, qualquer porção de confiança que depositamos em algo que não seja Deus é idolatria. Meus irmãos, isso é tão grave. Esse pecado no coração é tão grave quanto construir um Deus de madeira, um Deus de bronze, um Deus de mármore diante dos nossos olhos. E vejam o que acontece aqui. No ateísmo, nós tiramos os atributos de Deus, despindo Deus dos seus atributos. Na idolatria, nós conferimos, nós atribuímos às coisas criadas os atributos divinos. Nós colocamos nas coisas criadas por nós, pelos objetos da nossa adoração, atribuímos a estas coisas os atributos que pertencem somente a Deus. Veja a loucura da idolatria e veja como isso é insano. Somente o Senhor é Deus e somente a Ele pertencem os seus atributos, muitos que são inegociáveis e não podem ser transportados para criatura alguma. Salmo 81, versículo 11 vai dizer: mas o meu povo não me quis escutar a voz e Israel não me atendeu. O pecado de rejeitar a Deus como objeto da nossa suprema devoção é algo terrível. É pecado deixar de adorar a Deus como o nosso Deus. É transgressão da lei de Deus adorar ou glorificar a algo que não seja Deus. Romanos capítulo 1, versículo de número 25 nos dirá: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E um estudioso, meus irmãos, certa vez escreveu sobre a nossa inclinação idólatra. Ele vai dizer assim: o Senhor é ótimo. É como se nós disséssemos isso. Mas queremos o Senhor e Baal, o Senhor e Aserá, o Senhor e o dinheiro, o Senhor e o respeito social. Estamos bem felizes de ter Deus em nossa vida, desde que Ele preencha apenas uma parte dela. Todos queremos buscar a Deus de modo superficial, fazendo dele uma divindade maleável para orbitar nossa vida e ser apenas uma parte do todo. Mas Deus não tem interesse em ser uma parte importante dentre outras. Deus não pode ser adorado adequadamente se Ele é adorado junto com outros. Ele não pode ser adorado se Ele é adorado junto com outros ídolos. Meus irmãos, o objeto para o qual dedicamos nossos maiores desejos e nosso serviço
são o nosso Deus. Esses argumentos deveriam ser suficientes para nos fazer correr para longe desse pecado. Esses argumentos deveriam ser suficientes para nos levar a um sincero arrependimento ao nosso Deus. Porque, meus irmãos, nós podemos ser culpados de idolatria. De diversos modos, mas pelo menos 2 modos. Podemos ser culpados de idolatria de forma exterior e de forma interior. Considerando aqui a idolatria que é feita de modo interior. Um afeto excessivo por alguém ou por algo, mesmo lícito, pode ser um ídolo. Mas o que pode ser um ídolo na minha e na sua vida? Como falei, um objeto físico pode ser um ídolo na minha e na sua vida. Quando nós conferimos aquilo que nós possuímos, aquilo que nossos olhos podem contemplar, a divindade. É isso que fazem os romanistas. É isso que fazem os papistas. É isso que fazem aqueles que são membros daquilo que nossos padrões chamarão de sinagoga de Satanás. Eles adoram a outros deuses. Eles se prostram para adorar a criatura. Eles se prostram para adorar imagem. Por mais que digam, nós não estamos adorando, apenas veneramos. Eles adoram e se prostram diante daquilo que eles não deveriam se prostrar. Isto é idolatria, é transgressão da lei do nosso Deus. Mas você não é um romanista. Você não é um papista. Você não adora imagens. Mas você pode ter as suas propriedades, o que você possui como ídolo. O que você possui em suas mãos, filhos, bens, as coisas ao meu redor, eles podem se transformar em um ídolo para você. As pessoas ao seu redor podem se tornar um ídolo para você. As instituições, o Estado, um político, um presidente, nós podemos transformar estas coisas em ídolos quando nós confiamos neles. Muitos hoje têm revelado um coração idólatra, por exemplo, e aqui não é uma crítica a Bolsonaro. Mas muitos têm revelado um coração idólatra, confiando irrestritamente em Bolsonaro, como se ele fosse o nosso Salvador. Ou quando nós depositamos não somente a nossa confiança num homem que é falível, mas depositamos a nossa confiança num partido ou num posicionamento político. Meus irmãos, quando eu coloco a minha confiança nestas coisas, eu estou fazendo daquilo um ídolo. Eu estou adorando o Estado e determinada vertente política na minha caminhada. Isto é idolatria. Nós também, meus irmãos, podemos ter como ídolo diante do nosso coração um prazer. Muitos têm um prazer como seu ídolo. Não me refiro simplesmente à diversão e a desfrutar das coisas boas deste mundo, mas me refiro àqueles que se debruçam em todo tipo de pecado, cobiçando, desejando, se deleitando, consumindo pornografia e tantas outras coisas que não são próprias para o homem de Deus. E podem transformar aquilo no seu supremo prazer e desejo. E aquilo ali se torna um ídolo para o homem. Prazer pode ser um ídolo para nós. Algumas perguntas podem fazer você identificar se possui um ídolo. Você poderia perguntar para algo que você deseja, por que quero isso ou aquilo?
Qual sua reação quando você não consegue o que você quer? Como você reage a isso? E quando o que você quer te é negado? Como fica o teu coração? Como fica o seu coração quando isso acontece? Você fica profundamente abatido? Você fica profundamente triste? Como o seu coração fica quando o que mais você deseja é tomado de ti? Como seu coração, meus irmãos, reage quando você não é reconhecido pelos homens? Como seu coração reage quando você não tem a glória que você imagina que deveria receber dos homens? E quando você é substituído por outra pessoa? Onde fica o seu coração no meio disso tudo? E quando alguém toma tudo o que você possui? Pense no seu bem mais precioso. Se alguém tomar o que você tem mais precioso hoje, onde fica o seu coração? É tomado por grande tristeza? Você vai enlouquecer? Você vai se angustiar profundamente a ponto de desejar tirar a própria vida? Meu irmão, se você tem coisas como estas, se você responder com sim a estas perguntas, você está diante do seu ídolo. Estas coisas são os seus ídolos. Você tem adorado a estas coisas e não ao seu Criador. A quem você louva por tudo que você experimenta e vive e desfruta nesta vida. Você louva ao Senhor? Você bendiz o seu nome pelo que você desfruta de coisas boas nesta vida? Se você não louva a Deus por isso, você está adorando um ídolo. Em quem você confia? Se você confia nos homens ao seu redor, ou na força do seu próprio braço, ou na sua própria sabedoria, você tem um ídolo. A quem você invoca no momento da angústia? A quem você corre no momento em que você está grandemente perturbado e angustiado? Se você corre para o pecado, se você tenta fugir da realidade, se você tenta dormir além da conta para não encarar um problema, se você tenta se utilizar de vários meios para fugir de encarar as coisas, você está deixando de invocar a Deus, aquele que deve ser invocado por você quando a angústia, os problemas vierem. Se você não invocar a Deus e não procurar a Ele no dia da angústia, você poderá ouvir Deus falar, como disse em Jeremias, que seus ídolos te socorram. Corra para os seus ídolos para ver se eles podem te tirar desta situação. A quem você agradece. A quem você agradece é uma manifestação também, ou é algo que pode revelar quem é o ídolo no seu coração. A quem você se dirige em cada um desses momentos revelará quem é o teu Deus. Meus irmãos, o nosso Deus, ele não se agrada disso. E todos esses pecados que nós cometemos, ateísmo e idolatria, e todas essas manifestações desses pecados, são coisas que são cometidas diante de Deus. Não terás outros deuses diante de mim,
A pergunta de número 48 do breve catecismo de Westminster nos fará a seguinte pergunta: o que nos é ensinado pelas palavras diante de mim no primeiro mandamento? A resposta é: as palavras diante de mim no primeiro mandamento nos ensinam que Deus, que vê todas as coisas, toma conhecimento e muito se ofende do pecado de ter-se outros deuses em seu lugar. E, meus irmãos, o nosso Deus é um Senhor que sabe o que nós fazemos, porque Ele é um Deus que é onisciente, e o Salmo de número 139, versículos 1 a 3 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 17 e 18 diz: porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuíres. Meus irmãos, o mandamento não está sugerindo que existem outros deuses diante de nós. A gente sabe que existe um único Deus, vivo e verdadeiro. Mas o mandamento revela que nós criamos deuses falsos. Há um único Deus vivo e verdadeiro. E muitos deuses falsos criados por nós. Existe uma visão chamada enoteísmo, que diz que existem muitos deuses, mas você deve dar lugar primeiramente ao seu Deus. Mas, meus irmãos, a aliança mosaica é revelada aqui no Êxodo capítulo 20. Nos ensina o monoteísmo, sustentando assim a adoração apenas ao Senhor Yahvé. O apóstolo Paulo reconhece isso. 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículos 4 a 6, diz: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. E que há senão um só Deus, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas e nós também por Ele. Meus irmãos, ter deuses outros diante do Senhor é trair ao Senhor. Idolatria é adultério. Nós estamos adulterando com o falso Deus diante do nosso Deus. Nós estamos adulterando. Pecado terrível da noiva contra o seu noivo, diante dos seus próprios olhos. Meus irmãos, Deus vê tudo. E toda a nossa idolatria, toda a nossa traição. Isso é possível porque Deus conhece todas as coisas. Não há nada que seja escondido dele. Jeremias 23, versículo 24 diz: ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus onisciente e onipresente. O Senhor vê tudo. Ele tem conhecimento do que está sendo objeto de nossa adoração. E Ele se ofende quando temos outros deuses no seu lugar. E Ele se ofende, meus irmãos, porque o nosso Deus é um Deus zeloso. O pecado da idolatria deixa o nosso Deus descontente. A razão disso é porque Ele é um Deus muito santo e muito zeloso. Isaías 42, versículo 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura.
Meus irmãos, nós somos chamados a honrar e glorificar apenas um único Deus vivo e verdadeiro. Se nós cremos verdadeiramente neste Deus, o adoremos somente. Fomos criados e redimidos com este fim. Não façamos o que é proibido. Nos deleitemos em fazer aquilo que é exigido de nós. Conhecer a Deus, reconhecer a Deus como nosso Deus e um único Deus vivo e verdadeiro, e que sejamos, por implicação necessária, conduzidos a adorar este Deus e a glorificá-lo. Deste modo, nós estaremos fazendo aquilo que agrada ao nosso Senhor. E como consequência disto, nós seremos grandemente abençoados, e aqueles que ao nosso redor estão serão também grandemente beneficiados. Adora a Deus somente. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é o que o nosso Senhor requer de mim e de ti. Que o Senhor, meus irmãos, possa nos abençoar e nos dar forças para que façamos toda a sua vontade. Amém. Oremos, meus irmãos. Amado Senhor, nosso bendito Deus, nós queremos, Pai, te agradecer pela oportunidade que tivemos de ouvir a exposição da Tua Palavra. Senhor, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos porque nós temos pecado contra o Senhor. Falsos ídolos construímos em nosso próprio coração. Há muita incredulidade em nosso próprio coração. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos por estes pecados, Senhor. Que possamos, ó Deus, ter ao Senhor somente como Deus de nossas vidas. E que, ó Deus, estejamos prontos e sempre dispostos a adorar o Senhor somente. Expurga, Senhor, expulsa, Senhor, do nosso coração os ídolos e que somente o Senhor reine. Dá-nos de Tua graça, Pai, pois sem o Senhor nós cairemos, nós padeceremos. Apieda-te de nós, Senhor, nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus, o Teu bendito Filho. Amém.